Nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. A palavra do Senhor para nós está no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 24, no verso 36, que diz assim: E falando ele destas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: Paz seja convosco. Essa passagem bíblica conta a história de dois discípulos de Jesus que, após a morte e ressurreição de Cristo, estavam muito tristes. Esses dois discípulos, eles inclusive estavam retornando para Emaús, que era uma região próxima a Jerusalém. E eles, caminhando tristes, abatidos, o próprio Senhor Jesus, que já havia ressuscitado, começou a andar com eles. Eles não sabiam que era Jesus, mas Jesus começou a andar com eles, conversar com esses homens. E há uma expressão interessante na Bíblia que diz o seguinte: E neste mesmo dia, dois discípulos foram a caminho de Emaús. Que dia era esse? Nesse mesmo dia. Esse dia era um dia glorioso, porque era o dia da ressurreição de Jesus. Era um dia de grande alegria, era um dia de festa, era um dia em que a vida venceu a morte, era o dia em que a esperança raiou no coração da humanidade. Jesus ressuscitou, Jesus estava vivo. E nesse mesmo dia, enquanto alguns que já tiveram a experiência com Jesus ressuscitado glorificavam, se alegravam, esses dois discípulos que ainda não tiveram a sua experiência estavam tristes, desesperados, abatidos. Esse dia glorioso em que Jesus se revela ao coração do homem é o dia que transforma a nossa vida. Esse dia já aconteceu no coração de alguns. Aquelas pessoas que já aceitaram Jesus como seu Salvador. Aquelas pessoas que já deram lugar ao Espírito Santo e receberam a salvação em Jesus Cristo. Por outro lado, se alguém ainda não viveu essa experiência, a estrada da vida se torna uma caminhada triste, se torna uma caminhada solitária, sem esperança, sem alegria verdadeira. Mas Jesus Cristo começou a andar com aqueles homens e perguntou a eles: por que vocês estão tão tristes? O que aconteceu com vocês? E eles começaram a dizer: mas porventura você não sabe? Você porventura é algum peregrino nessa terra? Não sabe dos últimos acontecimentos? Crucificaram o nosso Salvador, mataram o nosso Mestre, a nossa esperança foi sepultada, não há mais esperança, não há mais vida. O nosso Mestre partiu. E o Senhor Jesus, que ainda não havia se revelado a eles, eles pensavam que era um viajante, alguém que estava simplesmente passando por aquele caminho. Jesus começou a conversar com eles, mas isso não era necessário, não estava escrito. E Jesus passeou pela palavra, Jesus foi mostrando a eles vários textos bíblicos no Antigo Testamento, na lei, as profecias que os profetas disseram, todas apontando para Jesus, para Cristo. E eles começaram a ouvir a palavra, e a palavra começou a aquecer o coração daqueles homens, até que eles chegaram a dizer para Jesus: nós até ouvimos dizer que ele ressuscitou. Era o dia da ressurreição, as notícias começaram a chegar. Algumas mulheres foram ao sepulcro e dizem que ele está vivo, mas nós não tivemos a nossa experiência. Quantas pessoas, talvez o senhor, a senhora que esteja assistindo essa palavra, quantas pessoas já ouviram muitos testemunhos de que Jesus está vivo, de que Jesus transformou o coração, de que Jesus é o Senhor dos senhores, mas não viveram a sua própria experiência. Jesus quer marcar a sua vida.
Jesus quer se revelar ao seu coração. Você não vai viver a experiência de outra pessoa. Você vai viver a sua própria experiência com Jesus. E percebam aqui os irmãos que chegou um momento na viagem, na caminhada, que eles chegaram ao destino deles. Esses 2 discípulos já foram parando, a noite já estava caindo e Jesus, que para eles era apenas um viajante, fez como quem ia adiante, como quem fosse continuar a viagem. E eles disseram: não, fica conosco, já está tarde, passe a noite aqui em casa, entre conosco. Isso era comum em Israel, essa característica de serem hospitaleiros, isso estava inclusive na lei deles, serem receptivos, serem favoráveis aos viajantes. Então passe a noite, no outro dia o Senhor segue viagem. Eles não sabiam que aquele era o próprio Senhor Jesus. E eles insistiram, o constrangeram: fique, entre, não vá embora, fique conosco. E Jesus entrou na casa daqueles homens. Jesus quer entrar na sua casa, mas você precisa dar lugar ao Espírito Santo. Você precisa fazer como aqueles homens fizeram. Senhor, entra na minha casa. Senhor, entra na minha história. Você pode até não ter tanta clareza sobre o que é a palavra, sobre o que é a salvação, mas algo estava acontecendo no coração daqueles homens. O coração deles estava ardendo. Eles estavam sentindo algo diferente. Você talvez não percebeu, mas nessa estrada da vida, nos momentos mais difíceis, sem que você percebesse, Jesus estava ao seu lado. Jesus estava te guardando, Jesus estava te livrando. O olhar dele era um olhar de misericórdia sobre a sua vida. Ele guardou os seus passos, ele livrou a sua casa. E quando eles entraram, e quando Jesus entrou na casa deles e partiu o pão com aqueles homens, os olhos deles foram abertos. Era o Salvador, era Jesus que estava com eles. E a alegria agora transbordou o coração desses homens. Jesus está vivo, Ele é o nosso Salvador. Imediatamente, Jesus desapareceu. No auge da história, no ápice da alegria. Por que Jesus desapareceu naquele momento? Porque agora o coração daqueles homens estava cheio de fé. E a fé é um mistério que não exige mais que os seus olhos contemplem. Jesus não precisava mais aparecer àqueles homens, porque agora, pelo Espírito Santo, Jesus já estava dentro deles. A ressurreição de Jesus já fora revelada àqueles homens. Eles agora iam viver pela fé, não mais por vista. Imediatamente, eles voltam a Jerusalém e então chegamos ao versículo que foi lido. Eles chegam para os outros e começam a relatar: nós encontramos o Salvador. Ele ressuscitou. Ele está vivo. Nós estávamos andando pelo caminho tristes, abatidos, mas Ele se revelou a nós. E o mais importante, enquanto eles falavam, o próprio Jesus apareceu e se revelou àquelas pessoas. O culto que agrada a Deus, o culto que glorifica o nome do Senhor, é o culto em que Jesus se revela ao pecador. É o culto em que o centro deste culto não é o pregador. Eles estavam apenas anunciando o que eles viveram, que os seus corações foram incendiados pela palavra de Deus. O coração deles ardia pela presença do Senhor, mas o próprio Jesus se revelou naquele momento. Quando Jesus se revela, ninguém mais olha para o pregador, não importa mais quem cantou, quem tocou o instrumento. O que importa é que Jesus está vivo e que Jesus se revelou. Não importa quem pregou para você, quem te evangelizou, foi apenas um instrumento nas mãos de Deus. O mais importante é que Jesus quer se revelar, quer entrar na sua vida, entrar na sua família, e você agora será esse mensageiro. Ele está vivo, Ele falou comigo. Na estrada da vida eu estava tão triste e abatido, mas agora eu estou feliz porque eu encontrei Jesus, eu encontrei a salvação. Que Deus te abençoe. A paz do Senhor Jesus.